Oh, Pai amado e querido, como eu disse, Pai, eu não sei porquê, mas eis-nos aqui, Pai, criados para louvor e glória do Seu nome, que o Senhor nos dê graça para nunca, nunca acabar isso, nunca desviar dos Teus caminhos. Pai, em nome de Jesus, abençoa o Teu Filho, leva a mente cativa, não apenas dele, mas a nossa também, até o Teu trono, abra nossos ouvidos, nós queremos ouvir, nós queremos aprender, nós queremos ser desafiados, Pai, e que esta palavra, Pai, produza vida e vida em abundância nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia. Aqueles que estão aqui, que estão nos vendo pelo YouTube. No fim do ano passado, eu tirei um tempo com a Raquel para jejuar pela igreja, pelo que Deus iria fazer conosco, pelo que Deus vai fazer conosco. E eu me surpreendi muito, irmãos. Quando você busca o Senhor assim, em jejum, em oração, você focado mesmo, prestando atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus fala, Ele responde. Eu sou tão antigo crente, mas confesso a vocês que eu às vezes me surpreendo ainda com o Senhor. Aliás, diariamente eu me surpreendo com o que Ele faz. E a coisa mais importante que Deus falou repetidas vezes nesse tempo foi de que esse ano de 2024 era um ano de libertação. E eu perguntei para Deus: Senhor, que tipo de libertação? Eu confesso a vocês que nós temos visto pouco manifestação do espírito demoníaco em membros dessa igreja. Embora na nossa história de igreja a gente tenha visto várias vezes situações desse tipo, onde Deus mostrou que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós é poderoso para expulsar qualquer tipo de demônio. Mas Deus foi me mostrando que não era só uma libertação de possessão maligna, mas não era só uma libertação, eram várias libertações na área de dinheiro, na área de relacionamentos, na área de filhos, principalmente de filhos. Irmãos, nós estamos sendo atacados como crente, como nunca foi a igreja de modo geral. Não a nossa igreja, mas a história da igreja. Jesus, quando ele ensinava, ele usava parábolas. Muitas vezes ele usou parábola. E às vezes a parábola ele era para esconder da maioria uma lição que ele tinha para os discípulos. Mas às vezes ele usava a parábola como uma ilustração. Então eu quero começar essa mensagem contando uma ilustração de algumas pessoas já conhecem isso aqui. Eu tinha um sítio que teve uma fábrica de laticínio com criação de cabra. Alguns irmãos aqui já conheceram esse sítio e já conheceram essa história. Tudo que eu ganhei no Iraque, por exemplo, eu gastei lá e perdi tudo. E Deus faz isso, viu? E um dia eu cheguei lá no sítio, eu tinha em frente à casa sede, eu tinha 50 pés de nêsperas. Nêsperas é aquela ameixinha amarela, que hoje tem raiva de comer aquela frutinha, por causa disso que eu vou contar. E eu cheguei e vi que todos os 50 pés eram frondosos, davam uma safra enorme, comia aquilo lá, e os vizinhos e todo mundo perdia até, né? E eu cheguei lá e via 50 pés de nêspera mortos, seco, tudo seco. E eu tomei um susto. Que tipo de praga que deu aqui, que só matou essas nésperas, esses pés de néspera? E aí eu fiquei sabendo que o abençoado caseiro, que não era o que veio a ser abençoado depois, que foi o último caseiro que eu tive lá, que era uma bênção, virou até pastor, e o tal do caseiro que tinha lá na época resolveu soltar as cabras. E eu queria fazer uma observação aqui, o seguinte: cabra é um animal que ele escolhe a comida. Ele abaixa a cabeça, ele levanta a cabeça, tudo que é veneno ele não come. A ovelha é burro. Talvez Jesus tenha usado que nós somos ovelha, porque fica só olhando para baixo e come tudo quanto é bobagem.
Só que as cabras que ele soltou ali, naquele cercado que tinha, acharam bom comer o caule das nésperas. E foi comendo só o caule. E eu não sabia que quando come o caule, mata a planta. Demora um pouco, mas mata a planta. Essas cascas que você retira do caule, elas comprometem depois a circulação dos nutrientes, que eu imaginava que era pelo centro do caule, mas não é, é pela epiderme, até chamado de epiderme mesmo. Você tira a casca, essa epiderme fica desprotegida e para de circular o nutriente. E, portanto, com o tempo elas morrem, vão ficando sem nutrição, vão emagrecendo e morrem. Jesus, quando via a agricultura, muitas vezes ele usava algumas dessas figuras, como eu estou fazendo agora, para exemplificar aquilo que ele estava dizendo. E eu, quando orei hoje, essa semana, esse mês passado, sobre a igreja, Deus me mostrou muito isso, que a nossa igreja ela cresceu, tem muitas pessoas que eu não conheço a história, e Deus me falou, eu preciso fazer uma informação de libertação para essas pessoas. Então, se você está ouvindo isso agora, está vendo isso, está passando por algum tipo de necessidade de libertação, presta atenção essa palavra é uma palavra simples. Eu quero terminar orando por vocês, orando por mim, orando pela libertação que o Senhor vai fazer. Aliás, nós estamos preocupados com isso e vamos fazer ainda. Eu não vou anunciar agora, porque eu quero falar isso primeiro com a liderança da igreja no dia 17 de fevereiro, e vamos ter uma reunião aqui sobre isso. Então, esse processo de tirar a casca do caule é chamado na biologia ou na agronomia de anelamento. Você faz um anel em volta da árvore, tirando a casca, você consegue matar ou a árvore inteira ou algum ramo que saia, que você quer destruir. Você faz um anelamento ali e ele morre, ele fica fácil, depois vira uma lenha seca para você cortar. Então, Jesus, lá no capítulo 15, aqueles que já conhecem do livro de João, eu vou ler os 3 primeiros versículos, diz assim, Jesus falando e ensinando para o povo. Jesus falou, sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza muito mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Uma verdade simples como essa, você observa que o segredo, então, para você estar dando fruto, é permanecer ligado na seiva da videira. Não interessa que você não seja judeu, porque ele era judeu. E ele explica isso várias vezes. Se você for enxertado, meu avô materno tinha uma fazenda de laranja. E ele criou uma laranja chamada morcote, registrou essa laranja, porque ele pegou uma laranja azeda para uma laranja muito doce, talvez nem fosse laranja, acho que era aquela poncã, que é muito doce, e fez um enxerto, e ali nasceu, daquele enxerto, nasceu um outro tipo de laranja muito doce. Muitas vezes Deus faz isso comigo, com você. Nós não somos, Ele enxerta naquela seiva, e se você continuar sendo limpo daqueles galinhos que às vezes atrapalham, você vai dar muito fruto. Irmãos, eu como crente mais velho, tenho visto ao longo da minha vida de crente, muitas pessoas assim. Aliás, quando eu olho para a minha vida e comparo a minha vida com um judeu, por exemplo, o judeu, apesar de ser muito atacado, apesar de ser a vida inteira o judeu foi perseguido, o judeu é, por exemplo, a maior quantidade de prêmio Nobel que tem no mundo é do judeu, um povo que tem 7 milhões de pessoas lá em Israel,
e não chega a mais de 20 milhões de descendentes judeus no mundo, mas ele é o povo mais destacado até hoje. Assim como o evangélico, irmãos. O crente que está ligado na seiva, se você fizer uma análise da sua vida, apesar de todas as lutas que eu e você temos tido, você só tem bênção para contar. Você crê assim, irmãos? E qual que é o segredo? Mesmo que você não soubesse disso, o segredo é permanecer ligado na seiva da videira. Agora, nós temos dentro desse pacote que quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, outro dia eu estava falando isso, eu sou engenheiro, eu gosto de fazer desenho assim, então eu acho que quando nós nos convertemos, a gente cria uma barreira em volta de nós. A Bíblia diz isso, que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Satanás fica ao derredor. Além dessa muralha que Deus nos cerca, nós temos nesse pacote de bênção que você recebe, pacote de libertação, de salvação, se só tem um jeito de Satanás entrar, porque ele está sempre ao derredor, procurando encontrar uma brecha. Já contei isso uma vez, vou repetir esse sistema. Eu uma vez falando com um rapaz que faz o TI nosso, eu falei, como é que é esse processo de vírus e antivírus? Ele falou, na minha técnica eu não tenho antivírus. Nos meus computadores eu não uso antivírus. Como assim? Você não usa antivírus? Não. Porque o vírus só entra se você abrir uma porta para ele. É simples assim, irmãos. O vírus só entra dentro de uma fortaleza se você abrir uma porta. E assim é que funciona na vida do crente. Satanás só entra na sua vida, ele só tem apoio legal se você abrir uma porta para ele. Irmãos, mas como é simples isso assim? E por que é tão complicado? Eu digo como um crente mais velho, não só como um pastor que tem ouvido. Por que é tão complicado isso? Porque nós continuamos aprendendo, abrindo as brechas, abrindo as portas dessa muralha que Deus colocou. Dentro do pacote que Deus tem de bênção e de salvação para você, não é só a sua eternidade passar com Ele. Tem um pacote de bênção para você viver aqui neste mundo, igual você vai viver na eternidade. Então o Satanás, que conhece cada um, o que ele faz comigo, com você? Ele faz esse processo que eu chamei de anelamento no caule. Ele abre, ele vai tirando umas casquinhas de você devagarzinho. Ele tira uma casquinha na parte... Se você tem algum tipo de problema na sua área financeira, ele vai lá e tira uma casquinha na área financeira. Como que ele pode tirar uma casquinha dessa? Ele, ao invés de tirar dinheiro de você, ele te dá dinheiro. Irmãos, muitas vezes o dinheiro é um laço para a sua vida. Se você não puser o dinheiro para trabalhar para você, e você começar a trabalhar para o dinheiro... Como isso uma forma, não, eu quero trabalhar para poder ter uma aposentadoria, eu poder chegar e abençoar o ministério. Irmãos, o diabo vai usando tudo quanto é coisa, porque às vezes o dinheiro atrapalha a vida de uma pessoa. Você muda o caráter de uma pessoa quando ele dá muito dinheiro ou quando ele tira o dinheiro. Então, nós precisamos tomar cuidado, ele vai tirando casquinha. Ele faz isso na vida de relacionamento, na vida marital, ele vai te dar uma tentaçãozinha ali, e ele tira uma casquinha, e quanto mais ele vai tirando essa casquinha, quando você menos perceber, já morreu. Então isso traz o que com isso? Toda vez que ele tira uma casquinha, ele faz com que você tenha um sofrimento. A palavra sofrimento é a razão do crente viver em sofrimento em algumas áreas da sua vida, é porque as casquinhas que o diabo está te tirando, pode estar te trazendo sofrimento. 1 Pedro, hoje no culto da manhã, o pastor Getúlio pregou uma mensagem que teoricamente não tinha nada a ver com isso que eu estou falando. Mas ele citou essa mesma passagem. Então, depois dessa pregação, você vai assistir a pregação dele no YouTube e vai ver que tem um link, porque o Espírito Santo de Deus faz isso. Nós cantamos hoje hinos aqui que remete a isso. 1 Pedro capítulo 5, no versículo 8, ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, a palavra adversário, Satanás é adversário no grego, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar.
resistirem firmes na fé, certo do que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Esse versículo 10, ele explica completamente por que eu e você muitas vezes estamos sofrendo. E o que Deus faz? Quando Ele pega um sofrimento seu, Ele não tira o sofrimento muitas vezes, mas Ele usa o sofrimento para fazer essas 4 coisas que nós vamos discorrer aqui. E isso que eu chamei de anelamento do caule. Agora, como é que Deus faz então, quando Ele usa o sofrimento? O livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, e Jesus citou uma parte dessa passagem, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Eu, recentemente, contando essa história até para o pastor Getúlio essa semana, eu descobri com ele, fomos pesquisar, que eu poderia ter salvo aquelas 50 nêsperas. Sabe como? Fazendo um curativo no caule. Eu ouvi, nessa pesquisa que eu fiz, eu vi uma árvore, eu soube de uma árvore lá no Rio de Janeiro, tinha um condomínio de prédios que tinha uma árvore muito antiga, frondosa ali, e estava atrapalhando um vizinho. E esse vizinho, durante a noite, talvez ele fosse um agrônomo, e ele foi lá e cortou, fez um anelamento no caule dessa árvore que era enorme, antiga, e a árvore começou a morrer. E aí um agrônomo que era desse condomínio, vendo aquilo, falou: fizeram um crime para matar essa árvore, então vamos fazer um curativo. Existe um curativo para isso. Ele colocou em volta nessa parte que foi tirada a casca, ele colocou em volta lá uma porção de algodões e amarrou aquilo, e os vizinhos se revezavam em molhar aquilo diuturnamente. De dia e de noite eles ficavam molhando aquilo lá até que a árvore voltou muito mais frondosa. Eu me lamentei muito quando eu descobri isso. Eu falei: poxa, mandei cortar 50 pés de nêspera que me davam frutos, porque eu não tinha conhecimento disso. O que eu estou fazendo aqui agora? O que nós pastores, muitas vezes nós pregadores estamos fazendo? Tentando transmitir para mim, em primeiro lugar, e para vocês, porque quando eu ouvi isso, essa palavra falou primeiro comigo. Você como pastor, você como crente, precisa conhecer profundamente a regra do jogo para que você não morra em algumas áreas da sua vida. Eu não salvei essas 50 árvores, mas talvez eu consiga dar alguma contribuição para você salvar alguma área da sua vida que hoje você vai identificar. O Espírito Santo de Deus está falando comigo, com você, irmãos. Esse trabalho de correção que Deus faz através do nosso sofrimento, que não foi dado muitas vezes por nós, ou por uma minha ignorância, que eu não salvei aquelas árvores, ou porque você não conhece a palavra, ou porque você não conhece as regras, que são às vezes muito simples, mas mas será que é isso mesmo? Ou por incredulidade, porque muitos de nós, eu fico imaginando aqueles judeus que receberam depois de 10 pragas para ser liberto lá do Egito, eu fico imaginando se algum judeu falou assim: espera um pouquinho, o que você está querendo dizer é que agora essa 10 pragas vai passar um anjo da morte aqui e vai matar todos os primogênitos daqui, da minha casa? Só para eu evitar isso, eu preciso ficar aqui dentro, degolhar um cordeiro, comer desse cordeiro e passar o sangue na porta, como representando Jesus que o Messias que vinha lá para frente, morrendo por mim. É só isso? Isso aí eu não vou fazer. Morreu. A Bíblia não diz isso, mas é possível que algum desses judeus não tenham crido na palavra de Deus de uma coisa tão simples. Muitas vezes eu e você deixamos de ter uma bênção que Deus tem programado para mim e para você, porque nós achamos muito simples isso.
A sua palavra, irmãos, a palavra de Deus diz que a sua palavra tem poder. E quando você decreta uma coisa sobre, mesmo sem querer, isso aí não vai dar certo, esse daí não vai nunca resolver. Você está decretando e o diabo, ele é legalista. O diabo, ele fica ao nosso derredor. Como você abriu uma brecha lá, sabe o que ele faz nessa fortaleza? Ele entra, e mais do que ele entrar, ele estabelece uma fortaleza dentro da sua fortaleza. E só tem um jeito de você se livrar disso, começando pelo arrependimento. Tudo aquilo que você falou inadvertidamente, ou por ignorância, ou porque você estava com raiva, quebra aquela palavra, irmãos. Você precisa declarar isso: eu quebro essa palavra, a autoridade está na sua boca. Sabe, o trabalho que Deus pega, quando Ele pega o sofrimento que eu e você temos, Ele faz 4 coisas. E Pedro aqui explicou. Eu fui estudar aqui no original. Eu não falo grego, mas eu tenho hoje ferramentas que me permitem estudar com profundidade. Às vezes a Bíblia você lê 10 vezes a mesma passagem. Se você, como o Espírito Santo de Deus que revela para você a palavra, muitas vezes ele faz você parar naquilo lá e falar assim: agora eu vou te ensinar sobre isso. Foi o que ele fez comigo. Ele começa primeiro dizendo aperfeiçoar. Essa palavra no grego quer dizer emendar o que estava quebrado ou rachado. Quando você abre uma brecha, ou por ignorância, ou porque você não está crendo, e ele entra e adquire legalidade dentro dessa brecha que você abriu, o que Deus tem que fazer é primeiro fechar a brecha. Ele tem que quebrar aquilo lá e tem que emendar aquele muro que está aberto. Se ele não fecha, Neemias fez isso. Ele, numa mão, ele estava com a arma, na outra mão ele estava fechando as brechas. Primeiro você tem que fechar a brecha. A segunda coisa que ele faz, quando ele fecha a brecha, ele torna estável. Essa brecha não é fechada de uma forma qualquer. Ele faz uma ligação completa dessa brecha para que ela fique estável, ela não caia mais. A terceira, ele fortalece novamente aquela brecha que estava aberta. E finalmente ele torna a estabelecer ou refazer o fundamento disso. Irmãos, isso é um ensinamento extremamente profundo e simples. No livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 23, ele diz assim: dizia a todos, Jesus falando isso: se alguém quer vir a mim, após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O que significa isso? Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Quando eu e você recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o primeiro passo que eu dei, mesmo sem saber, mesmo por ignorância, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, eu declarei com a minha boca: eu estou arrependido. Eu falei claramente, eu criei claramente que eu precisava de uma ajuda, que eu estava errado, eu não sabia como consertar, eu precisava de ajuda. Então eu me arrependi daquilo que eu estava fazendo. Esse é o primeiro passo. E você, como crente, continua tendo necessidade de fazer isso todos os dias. É isso que Jesus está falando. A cruz significa que você tem que reconhecer que precisa de ajuda. E que você é pecador, e que você... Não quer dizer que você vive pecando todo dia, porque senão você estava errado, você não é crente mais. Mas todas as vezes que você peca, o primeiro que identifica isso é o Espírito Santo de Deus. Deus fala com você de 3 maneiras, irmãos. Presta atenção nisso. A primeira maneira é pela palavra. Se você é ignorante da palavra, ele fala de um outro jeito. O Espírito que habita em você, ele fala com você. Se você não está habituado a ouvir a voz do Espírito, ele vai falar através da sua consciência. Porque mesmo uma pessoa que não é crente, ele sabe o que é certo e errado. Mesmo uma pessoa que não é crente, não precisa saber que estava lá nos 10 mandamentos, que não era para matar, e ele mata. E ele sabe que a consciência dele está mostrando que está errado. Então, quando você vê no versículo 24, ele continua no capítulo 9 de Lucas: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Que tipo de sacrifício eu e você temos que fazer muitas vezes na nossa vida para sair daquele pecado? Às vezes é muito grande. Às vezes você avança no pecado numa velocidade tão grande que você não percebe mais.
E aí, para voltar, meu irmão, às vezes é muito duro. Você tem que abrir mão de coisas que pode te prejudicar a sua vida. O Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você. Quem quer perder a vida por minha causa, esse a salvará. Essa palavra aqui, quando você lê assim, principalmente quando você está numa situação dessa, ela é perigosa. Ela é assustadora, eu acho. Se nós não conhecemos as regras do jogo, que muitos de nós podem não conhecer, ou se nós não cremos, só tem essas duas formas, hein? Ou você não conhece, faz por ignorância, ou você não crê. Como eu usei esse exemplo daquele que não cria e não pintou com o sangue que representava o sangue de Jesus, o sangue de libertação. Aqueles que pintaram e ficaram lá dentro, cumpriram aquela regra tão simples, eles foram salvos, os filhos não morreram. Irmãos, não esqueça que a gente às vezes esquece que todos os primogênitos daquele Egito morreram, incluindo os animais, todos. Mas aqueles que estavam lá dentro e aqueles egípcios que creram naquilo, entraram para dentro da casa do judeu e foram salvos. Por que a Bíblia diz que quando saiu aquele povo, 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças, eles saíram junto com uma multidão de egípcios, porque eles viram ao longo de 10 pragas que Deus libertava cada um deles, fazendo uma distinção. Eu e você fazemos parte desta figura daquele povo. Então Jesus pega o nosso sofrimento, que ou porque eu sou ignorante, ou porque eu sou incrédulo, e abri essa porta, ele pega esse sofrimento e faz essas 4 coisas. Ele emenda, ele torna estável, ele torna forte novamente e finalmente ele reestabelece os fundamentos, para começar de novo. E muitos de nós têm passado ciclos na sua vida, que se você for olhar para trás como eu, e falar assim, puxa vida, se eu tivesse conhecendo essa regra, ou se eu tivesse crendo dessa forma, talvez eu não tivesse passado por isso que eu passei. Isso tudo faça ser um exemplo para mim e para você. Se eu posso dizer isso hoje para você, é porque eu sou um macaco velho nisso. Eu não sei por que essa expressão macaco velho, nunca vi um macaco sábio, mas eu já usei. Jesus pega aí esse sofrimento que eu e você temos, irmãos, e Ele nos forja para ser o quê? Ele está nos forjando. Enquanto você está passando aqui essa vida, que ela é tão pequena, ela é tão rápida. Eu posso dizer isso para vocês, é muito rápido. Esses jovens que não pensam na morte, continuam não pensando na morte como eu também não penso, porque eu vou ser arrebatado e não vou morrer. Mas, irmãos, é muito rápido, passa muito rápido. Parece que foi ontem que eu conheci esse meu ponto. Parece que foi ontem. Irmãos, é muito rápido a vida. Então, o que é que Deus está fazendo na minha e na sua vida com esse sofrimento? O que Ele fez com o sofrimento que eu e você temos? Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, ele diz assim, ele está falando aqui no Velho Testamento, hein? Agora, pois, ó Israel, e troca o Israel, põe agora, pois, Caio, agora, pois, Ronaldo, agora, pois, Vanessa, agora, pois, quem for. Que é que o Senhor requer de ti? Faz essa pergunta para você. O que você quer de mim, Senhor? Não é que temas o Senhor? Ele está respondendo para mim e para você. E andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje eu te ordeno para o seu bem. É simples assim. O que você quer para mim? Eu quero te abençoar. Irmãos, que privilégio é ser crente, sem ter nenhum mérito para ser crente, para passar a eternidade com Ele. Mas a obediência dos mandamentos, que é o que ele termina dizendo aqui, nos traz uma muralha de proteção e de bênção. Isso é muito bom, essa coisa, né? Mas qual é o motivo, qual é a maneira de eu
então, evitar o sofrimento. E muitas vezes, sabe, eu aprendi uma coisa, e eu quero fazer uma propaganda negativa aqui, para quem quer ser pastor. Um dia eu falei, Senhor, por que eu tenho sofrido tantas coisas? Assim, que quando eu digo, eu não sou um sujeito vitimista, não, ao contrário, eu sou muito positivo. Eu olho às vezes uma limonada para transformar ele num limão, ou aquela piada daquele pai que deu uma bicicleta para um filho pessimista, né? Olha, uma bicicleta, você me deu uma bicicleta de 20 marchas, aí vai engastar a minha perna nisso, e não sei o quê, ela é vermelha, eu queria azul, e papapá. Aí tinha um outro filho que era otimista, ele deu uma lata de estrume seco de cavalo. Ele olhou e falou, cadê meu cavalo? Isso é uma piada, pode rir. Muitas vezes a gente olha o sofrimento que você está tendo, por que tem uma diferença? Aquele lá recebe tudo e ele está reclamando, o outro recebe um estrume de cavalo seco, ele está olhando o cavalo, se tem isso aqui é porque tem um cavalo. Sabe, muito de nós está precisando entender isso. Deus muitas vezes, então eu perguntei, Senhor, mas por que isso? Como é que eu vou entender que uma pessoa está sofrendo por causa de um câncer dele ou de alguém? Às vezes você precisa passar por uma situação dessa para você ter a sua sensibilidade despertada. Ou como é que eu vou saber que o empresário, qual é o sentimento do empresário que vai à falência, se eu não passar por uma dificuldade financeira? Nem sempre Deus precisa dar para você uma coisa para você se tornar sensível, mas Deus, sabendo que eu ia ser um pastor, eu precisava compreender o que uma pessoa chega para mim e fala assim, eu estou quebrado. Já aconteceu de eu aconselhar uma pessoa, eu perguntei, só fiz uma pergunta, qual é o valor da dívida? Quando ele falou, eu falei assim, nossa, pensei assim, se ele soubesse a minha... Mas nunca falei isso, porque nós não podemos dimensionar a nossa dor com a dor do outro. Eu não sei, às vezes é uma dor tão simples para mim, mas para ele não é. E Deus conhece o coração de cada um de nós. Então, quando você recebe esse pacote de salvação, ele vem dentro dele uma proteção e de bênção, irmãos, saiba disso. Você como crente, se você está passando algum tipo de sofrimento, com certeza, ou é porque Deus quer usar você, como tem me usado muitas vezes, para abençoar pessoas, que olham para nós através desse livrinho, por exemplo, que conta um milinésimo da nossa vida. Como disse bem a Raquel hoje, ali não está contando a minha história ou a história dela, está contando a história de Deus usando a nós. Nós estamos dentro de uma história que não é nossa, é do Senhor, e ele foi dito isso hoje de manhã nesse culto. E eu e você somos apenas prepostos dessa história. Precisa saber se você quer passar isso para contar na eternidade, tudo quanto é coisa que você... Eu vou ter tanto caso lá na eternidade para contar, que eu vou ter que ficar repetindo, né? Eu vou chegar lá para Adão, você é um cara, hein? Chegamos nesse ponto por sua causa, né? Claro que isso é uma brincadeira, porque lá não vai ter acusação, eu não vou fazer uma acusação, né? O Espírito Santo de Deus vai me explicar por que foi que aquele cara não... Ele poderia ter obedecido o Senhor e deixado Eva lá, eu não sei que tipo de humanidade ia ter, aí Deus me respondeu isso hoje, eu perguntei isso hoje. Falei, peraí, se Adão não tivesse pecado e Eva continuou pecando, como é que ia ser? Lá no milênio vai ser assim. Nós vamos voltar depois da tribulação com o corpo glorificado com Jesus, vamos reinar nessa terra por 1000 anos, junto com o que sobrou da tribulação, que é mais ou menos 25% da população mundial. É isso que vai acontecer. E vão viver. Agora, por quanto tempo? 1000 anos. Depois, na eternidade, todos vão ter tudo igual. Então... eu não sei, nem me interessa saber o que aconteceria se
Para que eu quero saber isso? Eu quero saber que nós estamos vivendo há tanto tempo assim. Então, eu quero terminar dizendo o Deuteronômio capítulo 28, que é um capítulo que nós gostamos de ler. Ele só fala de bênção para mim e para você. E essas bênçãos não é só para os judeus, é para os judeus e para nós que somos filhos dele, enxertado nessa videira. Então preste atenção, eu vou ler e depois eu vou discorrer com vocês as 8 bênçãos que Deus tem para mim e para você nesse capítulo 28. Tome posse disso, irmãos, porque muitos crentes, eu tenho como pastor falado isso, muitos crentes não perceberam a identidade que eu e você temos. Nós somos filhos de Deus, como disse aqui o Lucas hoje, herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Não é pouca coisa, irmãos. Eu tenho de herança tudo que eu precisar. Você já imaginou isso? O meu pai é o dono de tudo, ele que criou tudo. Ele que inventou esse negócio. E ele me escolheu para ser filho dele. Ele me enxertou nele. Então, não perca essa identidade. Você, crente em Cristo Jesus, você é filho do Rei do Altíssimo. Nenhum Satanás pode chegar em mim. Ele não tem autoridade, a não ser que eu dou. Se eu der autoridade para ele, ele entra. Satanás é legalista, eu vou repetir isso, irmãos. Muitas vezes você deu legalidade sem saber, para Satanás ficar lá dentro da tua casa te atazanando. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, não é de qualquer jeito não, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Presta atenção, eu estou correndo atrás da bênção? Não, é a bênção que vai correr atrás de você. Você percebe que aqui o diabo já fez uma inversão de valores? Eu vou correr atrás do prejuízo. Quantas vezes você falou isso? Eu vou correr atrás do prejuízo. Que prejuízo? Eu vou correr atrás do prejuízo? Não, aqui está dizendo que a bênção vai correr e te alcançar. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Agora veja a relação. Bendito será tu na cidade e bendito no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Todo esse processo de desenvolvimento da libertação que Ele quer para mim e para você, ele é baseado numa única premissa. A primeira premissa, que está nos 2 primeiros versículos, é a seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, e se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Há uma necessidade aqui. Ser é condicional. Se você não prestar atenção, não guardar... mas ninguém me falou. Agora você não pode falar mais isso, porque eu já estou te falando. Você não pode nem falar mais. A palavra de Deus, ela tem 2 funções: condenar e salvar. Ninguém vai chegar lá e falar assim: puxa, ninguém me falou. Já falou sim. Lá naquele dia 28 de janeiro, o pastor às 11 horas falou isso para você, e você não prestou atenção. Então, quais são essas bênçãos? A primeira dela: te exaltará sobre todas as nações da terra. Como eu disse, se você olhar a vida de um judeu, ele é o povo mais perseguido na história do mundo. Se olhar a vida de nós hoje, nessa geração que nós estamos, você acha que o crente hoje ele é considerado em algum lugar? Cada vez mais o crente está sendo vilipendiado. Os princípios que eu e você defendemos da palavra são princípios que parecem até uma lepra.
para o mundo. Cada vez mais vai piorar a situação. Mas olha a sua vida e olha a vida daqueles que estão lá no meio das 10 pragas e veja qual é a diferença. Muitas vezes a gente não consegue enxergar, porque eu estou passando agora num momento que eu não consigo olhar, mas olha, faz um balanço na sua vida, irmãos. Segunda bênção: bendito será tu na cidade e no campo. Onde você morar, qualquer lugar que Deus te colocar é bênção. Mesmo que você não saiba, mas ali é um lugar de bênção, naquele momento é um lugar de bênção. Terceira: bendito o fruto do teu ventre e o fruto da terra, da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Irmãos, nossos filhos são bênçãos. Há uma promessa de Deus como bênção para filho e neto. Está escrito aqui na palavra. Eu quero aqui fazer até um intervalo aqui. Eu vou pedir para você levantar e eu quero orar quebrando essa... É através dos filhos que Satanás desestrutura a nossa vida. Você já viu uma família feliz quando tem um filho drogado, quando tem um filho fora do evangelho, quando tem um filho indo mal? Você não consegue ficar bem. Você concorda isso comigo? É através dos filhos que vem a bênção, da continuidade da bênção da sua família, e há uma promessa de Deus. Então, se você inadvertidamente declarou: meu filho não vai dar certo, o que vai acontecer com ele? Irmãos, você vai quebrar isso agora aqui, e Satanás, que é legalista, vai sair agora, e vai transformar a partir de agora a vida dos seus filhos, porque você precisa ser alegre e feliz olhando os seus filhos e os seus netos. Senhor amado, eu quero aqui, na autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo, quebrar toda palavra que nós falamos inadvertidamente ou até mesmo dolosamente contra os nossos filhos. Eu quero declarar com a minha boca e creio com o meu coração que o Senhor me deu um presente, que são os meus filhos. Eu não quero entender o que eu estou vendo ali, se há um filho que está drogado, se há um filho que está fora da promessa do Senhor. Eu quero declarar que a sua palavra diz, e o Senhor é fiel, que Ele é presente do Senhor, e o Senhor não me dá cobra quando eu peço um pão. Essa é a promessa que o Senhor está dando, e eu quebro, portanto, no nome poderoso de Jesus. É no nome poderoso de Jesus. Satanás, você não tem poder sobre nenhum filho, nenhum neto que está aqui nessa igreja, nenhum, porque eu quebro isso na autoridade do nome poderoso de Jesus. Pode sentar, irmãos. A quarta bênção que Deus nos prometeu aqui, que o teu cesto e a tua amassadeira, ou seja, a nossa alimentação será abençoada. Nenhum crente vai morrer de fome. Você pode não comer caviar, você pode não comer lagosta, mas isso faz mal. Quero te adiantar isso, dá ácido úrico. Por que você está querendo comer lagosta se dá ácido úrico? Come um arroz e feijão bom mesmo, que você vai ver. Não vai faltar. Eu nunca vi, a palavra de Deus nos promete isso, nunca vi um justo mendigar o pão. Então, se Deus nos dá isso, glória a Deus. Bendito será ao entrares e bendito ao saíres. A nossa locomoção, a nossa viagem, não vai cair nenhum avião. Não vai cair. Eu contei já essa história, vou contar de novo. Um dia eu entrei em Belo Horizonte num avião, e tinha um padre do meu lado que ficou curioso de saber que eu era crente e tal. Começamos a conversar e nós sentamos um do lado do outro. E o avião subiu, entrou um urubu numa das turbinas. E o avião balançou e aquele entrou aquele cheiro de carne queimada e tal. E o homem começou a gritar. E todo mundo ficou assustado com o grito do homem. O padre começou a gritar, gritou. Eu falei: calma, se nós morrermos, nós vamos para o céu. Eu não tenho certeza. Irmão, você tem que crer que Deus está no controle. E se morresse? É uma morte rápida. Estava na hora. Eu estou preparado para ir para lá, eu vou encontrar lá o Senhor, acabou. Então, irmãos, o duro é cair o avião e ainda ficar vivo, torto. Não, leva logo.
E ele aí, sabe o que aconteceu? Todo mundo que estava do lado distendeu, acharam engraçado. E ele viu que fez um motivo de chacota. Aí eu fui conversando com ele e acho que levei ele a Jesus. Sexta promessa: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Irmãos, nós temos inimigo? Todos os dias nós temos inimigo, às vezes do nada. Só de olhar, não gosto de você. Não gosto de você. Você tem uma cara de italiano bravo. Não gosto. É inimigo, passou a ser um inimigo. Tem inveja, às vezes você nem sabe por quê que fez. Então aqui diz que há uma promessa. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. 7ª promessa, penúltima promessa. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. Se você estiver fazendo um negócio que não está dando certo, leia esta passagem aqui e fala: Senhor, eu aprendi isso há muito tempo atrás como crente. A sua palavra tem uma promessa aqui para mim. Essa promessa ela é específica para todos nós que somos crentes. Não é para o Caio, ela é uma promessa que está aqui. Então a sua palavra diz: onde eu puser a minha mão, é uma promessa, vai prosperar. Por que não está prosperando? Mostra para mim pelo Espírito onde eu posso consertar para que ele faça aquilo. Ele vai lá, emenda, fecha a brecha, fortalece, estabelece, cria novo fundamento, começa de novo. Aí você ganha. Percebeu? É uma coisa didática, irmãos. Eu estou aprendendo com isso e estou ensinando para vocês. E finalmente, o Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, e andares no seu caminho. Esse é um compromisso que Deus tem comigo e com você, é nos santificar, segundo as suas regras. Quais são as regras? Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus. Eu não vou falar ponto final, vou falar ponto e vírgula, porque a nossa vida começa quando o Espírito Santo de Deus fala comigo e com você. E eu quero repetir isso porque ele falou muito fortemente comigo, que ele vai fazer libertação nessa igreja, na Igreja Batista Manaim, porque foi o objeto do meu jejum, da minha oração, meu e da minha mulher, durante 15 dias. Nós oramos e Deus foi falando uma coisa atrás da outra. E vocês, ao longo desse ano, vão saber de muitas novidades. Eu não posso ainda adiantar, não vou dar um spoiler. Mas Deus está fazendo coisas que eu estou assustado, para o nosso bem. Assim como Ele fez ali naquele povo que Ele arrancou com a mão forte do Egito, porque clamaram. Então há princípios que eu e você temos que fazer. Não adianta você ficar olhando o problema, olhando o sofrimento, olhando a coisa. O que você tem que fazer? Primeiro, senta e fala: Senhor, eu não estou entendendo isso, eu sou seu filho. Tem uma conversa assim, de tete a tete, como eu faço comigo, com você. Eu não estou entendendo, eu sou seu filho. A sua palavra diz isso claramente. O Senhor morreu por mim, eu já sou salvo. E por que está acontecendo isso? Muitos irmãos, por causa do sofrimento, por causa do problema, eles não têm tempo mais para ler a Bíblia. Mas eu, por exemplo, estou agora virando um rato de academia. Eu tenho percebido que eu fico 40 minutos na academia lá fazendo uns exercícios. Às vezes eu finjo que eu estou fazendo força, não estou. Né? Eu detesto fazer exercício. Mas o médico falou assim: se você não começar a fortalecer suas pernas, daqui a pouco você não anda mais. Tá bom, então eu vou começar. Aí eu falei: puxa, eu achava que eu não ia para a academia porque eu não tinha tempo. Trabalho demais. Não mudou nada. E aqueles que andam de bicicleta 2 horas? Aqueles que vão... Irmãos, quantas besteiras que você faz olhando no celular. Celular tem que jogar fora. Quando uma pessoa quer falar com você, ela vai te achar. Mesmo você ficar com o celular 2 horas fora. Faz um jejum de celular. Jejum de celular é a coisa mais abençoada que você pode fazer. Vou ficar um dia inteiro. Vai deixar todo mundo desesperado se quiser falar com você, mas você está em bênção. Um jejum de não ver mais notícia ruim, que não possa resolver. E principalmente conhecer a regra.
O sujeito entra na igreja, sai da igreja, fica sentado, ouve a palavra, sai daqui bem, amanhã começa o pau de novo. Entra numa célula, vai repetir tudo isso que eu falei aqui hoje, de um outro jeito você pode perguntar, falar. Você vai, irmãos, a palavra de Deus, somada ao jejum e oração, fortalece você. Aí o Espírito que está querendo falar com você e você não está ouvindo, ele vai falar assim, tem uma brecha ali que você pensa, faz 25 anos que você abriu e você não fechou ainda. Ah, mas tem isso, Satanás é eterno. Para ele não tem problema de 25 anos, de 30 anos, não tem. Ele já está lá, está na conta corrente dele, isso aqui é meu. Tira da mão dele, irmãos. Tira da mão de Satanás. Pergunta para o Senhor, você está tendo tempo para procurar o Senhor? O que é mais prioritário? Você resolveu o seu problema ou você continuar naquela vidinha enjoada que você está tendo? Às vezes a gente passa maior tempo fazendo as coisas que não são prioritárias na nossa vida do que aquelas são prioritárias. Tem um amigo meu que soube que o filho dele entrou nas drogas. Ele largou o emprego dele, ficou 1 ano andando com ele. Levantava de manhã, fazia a barba, punha a roupa. Onde você vai? Eu vou no supermercado. Eu vou com você. Ele andou o tempo todo com o filho. Não precisou de 1 ano a mais. Mas ele ficou 1 ano andando com ele. E o menino nunca mais usou uma droga. Porque onde ele ia? Eu vou na balada, eu vou também. Pai, mas ali não... Não, eu vou junto. O menino não tinha chance dele usar droga. Tem coisas radicais que eu e você temos que fazer para liquidar essa obra de Satanás na minha vida. A sua palavra diz, a palavra de Deus diz lá em 1 João, que Jesus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Se você não crê nisso e você não agir nisso, não vai acontecer nada. Então, irmãos, eu creio que o que Deus me prometeu de fazer nessa igreja é porque vocês, consciente disso, ou por falta de por ignorância, ou porque por incredulidade, não vão mais errar. E a partir de hoje eu quero profeticamente declarar que Deus vai fechar todas as brechas dessa igreja para a honra e para a glória do nome de Jesus. Vamos terminar orando aqui, irmãos. Vou chamar a Raquel aqui. Antes de eu terminar, eu quero que a Raquel faça uma oração, porque eu creio que Deus tem uma unidade no casal. Então, quando você dorme com uma pessoa, você torna um. Você percebeu isso? Tomou de mim? Eu não sabia que você ia falar. Independente se está com papel passado ou não, você já é um. Então presta atenção com quem que você dorme, né? É melhor não dormir, né? Presta atenção, porque juntou, é um só. E nós precisamos entender a força de um casal. Você quebra a palavra, você quebra a sua palavra quando você ora junto com a sua mulher. Você quebra todos os ataques que Satanás faz, você vai fechando essas brechas, irmãos. E aí essas fortalezas que ele criou dentro, se você levar a sua mente cativa ao Senhor, ele destrói essa fortaleza. Ele primeiro fecha e depois ele tira. É prático desse jeito. Parece tão simples, não parece? Mas funciona. Paizinho amado, depois de tudo que nós ouvimos, Pai, nós somos desafiados, Pai, a entrar na sua presença de uma maneira totalmente diferente, Senhor. Primeiramente, nós queremos te pedir perdão, Pai. Pai, perdoa os nossos pecados. Doce Espírito, abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos para a gente ouvir a sua voz e saber que brecha temos aberto, Pai. Em que ponto temos falhado, Pai. O que nós não estamos obedecendo, cumprindo e buscando. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai,
Se nós já morremos para o mundo, se o viver que nós temos agora, nós temos na fé do Filho do Deus vivo, Pai. Nós queremos viver de acordo com a palavra. O prumo é esse Deus vivo que nós conhecemos, Jesus Cristo Nazareno. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra nos ensina, Pai, que como co-herdeiros de Cristo nós recebemos, Pai, tudo o que é necessário para termos uma vida e vida em abundância. Então, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos nos revestir da Tua armadura, porque a Tua palavra diz, Senhor, que esta armadura é colocada para resistir ao dia mau. Então, em nome de Jesus, nós nos revestimos desta armadura. Nós temos o direito de colocar a couraça, Pai, porque a justiça foi feita. Essa couraça, ela é segura, Pai, por causa daquele cinto da verdade. Nós que somos crentes não podemos mentir, Pai. Nosso Deus é um Deus da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Senhor, nós colocamos esse capacete da salvação, capacete que impede os dardos inflamados do maligno começarem a mentir na nossa mente. Nós nos revestimos, Pai, também dos sapatos para poder caminhar neste mundo tenebroso, mas a Tua palavra nos garante poder algum, nada, absolutamente nada vos causará dano. Pai, revestidos disso, Senhor, nós nos apropriamos, Pai, deste escudo que impede os ataques do diabo, mas também da espada, a espada do Espírito, que é a Tua palavra, e é por causa dela que agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós nos levantamos na autoridade do nome que é sobre todo nome, e nós dizemos agora, em nome de Jesus, Satanás, você tem que recuar. Em nome de Jesus, você não tem mais direito legal. Nós estamos nos apropriando de tudo aquilo que Deus diz que nós temos. Nós estamos nos apropriando de tudo aquilo que Deus diz que nós somos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós dizemos: solta Satanás, solta os nossos filhos, solta os nossos relacionamentos de marido e mulher, solta os nossos negócios, solta, nós nos apropriamos da libertação que há. Se há algum espírito de prostituição, algum espírito de pombagira, algum espírito que tem nos feito ficar presos à pornografia, nós nos levantamos agora na autoridade do nome de Jesus e nós dizemos: solta a mente, solta as emoções, solta os pensamentos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Satanás, você vai soltar a mente dos nossos queridos que ainda não se renderam totalmente. Não importa se um dia já fizeram, mas nós estamos dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É promessa do Deus Altíssimo. Nós cremos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. É a Tua palavra que diz, Pai: Efatá, abra os ouvidos daqueles que estão ainda, Senhor, rejeitando a Tua palavra. Efatá, em nome de Jesus, abra os ouvidos, Pai, daqueles que estão mortos, daqueles que pensam que estão vivos, mas estão mortos. Abra os ouvidos, Pai, daqueles que não são nem frios nem quentes, Pai, porque o Senhor diz que vai vomitar da boca. Nós estamos dizendo em nome de Jesus, eles estarão com os ouvidos abertos para ouvir, entender e praticar. Nós estamos dizendo que os olhos serão abertos, Pai, para enxergar quem Tu és, a herança que temos, mas também enxergar quem nós somos diante do Senhor. Em nome de Jesus, olhos abertos, em nome de Jesus, Pai. Coração, Senhor, preparado pelo Santo Espírito para ouvir, para entender, Pai, para poder entrar a Tua palavra e produzir vida e vida em abundância. Senhor, nós nos apropriamos da libertação que há em Cristo para a nossa própria vida.
Nós queremos ser livres, nós queremos ser libertos, Pai. Vem, doce Espírito, e vai soltando as cadeias, vai soltando as cadeias, vai soltando as cadeias. Traga libertação, traga cura, traga restauração, traga renovo, traga, Senhor, experiências contigo, intimidade contigo, Pai. Vem, doce Espírito, vem, doce Espírito. Nós clamamos, nós te invocamos. A tua palavra diz: aquele que invocar, este será salvo. Vem, doce Espírito, perdoa, perdoa, Pai, perdoa nossos pecados. Nós te agradecemos, porque um dia o Senhor falou: está consumado. Está consumado. Não fomos nós que fizemos, foi o Senhor que fez e nos deu, e nós nos apropriamos disso, em nome de Jesus, amém. Eu vou terminar, irmãos. Enquanto a Raquel orava, Deus me falou duas coisas que eu quero dar como conselho para vocês, porque veio do Espírito. Você vai sair daqui hoje, vai procurar um quarto, um lugar, só você e Ele, e pedir para o Espírito Santo de Deus que habita em você revelar para você coisas que ainda continuam aberto, que você nem lembra mais. Mas como eu disse, Satanás, ele está lá no conta corrente dele, ele tem ilegalidade. Então o Espírito Santo de Deus, que é o maior interessado em trazer libertação para cada um de nós, ele vai fazer lembrança para você. Tudo que vier na sua mente, na hora que você fizer uma oração: Senhor, eu estou aqui, não deixe que nenhum dardo inflamado de Satanás venha na minha mente agora. E revela para mim, através do seu Espírito, o que é que eu deixei aberto que precisa ser fechado. Porque é Ele que vai fechar. Ele vai te mostrar, e você vai declarando com a boca, mesmo que pareça uma bobagem, mesmo que seja uma coisa: não, mas eu falei isso da minha boca para fora. Não, você, quando profere, você tem poder na sua mente. A sua mente e a sua palavra, ela constrói visões, ela constrói sonhos. E a segunda coisa que Deus me falou aqui, que existe aqui nesse meio pessoas, alguns ele me mostrou, mas eu obviamente não vou falar quem é, que ao longo do tempo, pela luta, pelo sofrimento, foram fugindo do seu ministério que Deus chamou. Deus tem ministério para cada um de nós. Cada um de nós tem um plano na vida, mas alguns Ele escolhe para alguma coisa diferente. Não desista daquilo que Deus te deu, irmãos. Não sirvo mais para isso. Nunca mais diga isso. Coloque neste dia que você falar com o Senhor: Senhor, o Senhor já me usou de uma forma tão tremenda. O que é que eu fiz? Porque obviamente não foi Deus que fez. O que é que eu fiz que me impediu de continuar esse ministério? E Ele vai te revelar. E a hora que Ele te revelar, você prudentemente começa a restaurar com Ele cada um dessas brechas que foram abertas. Irmãos, nós vamos ver com os nossos olhos, já vamos enxergar e testemunhar que esta igreja vai experimentar esse ano de 2024 grandes coisas. Coisas que vão influenciar no lugar que nós estamos aqui, irmãos. Não se iludam, não. Eu não estou sendo pretensioso, não. A igreja evangélica, de modo geral, ela está sendo atacada de uma forma que nunca foi atacada. Ela ficou fraca. Mas a palavra de Deus para o final dos tempos é que nós iríamos romper, como Ele fez lá nas 10 pragas. Nós iríamos romper a obra de Satanás. Tem muita gente ainda que vai cair nesse barco que nós vamos subir, que é o arrebatamento. Amém? Isso depende de mim e de você. Comece primeiro com a sua vida, porque na hora que você consertar a sua vida, você vai ser bênção para o outro. Essa é uma palavra profética que eu estou dando para mim e para você hoje. Senhor amado, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, porque o Senhor é muito bom, Pai.
O Senhor é misericordioso, o Senhor tem paciência com cada um de nós. E eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem transformado vidas através da sua palavra, através dos nossos sofrimentos. O Senhor tem nos ensinado, Pai. É muito didático isso, muito amoroso. Eu te louvo por isso, eu te agradeço. E que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, e que a comunhão e consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Vão na paz. Boa semana, irmãos.